E aí, seguidores do canal Super Codorna, tudo beleza? Temos um vídeo muito legal hoje sobre o tema dimorfismo sexual. Você sabe diferenciar o macho da fêmea? Quando a gente fala de criação de codornas, esse tema é muito importante, seja para os mais experientes ou para aqueles que estão iniciando uma criação. Saber diferenciar o macho da fêmea já é algo que faz total diferença na sua criação. Vamos conversar um pouquinho sobre dimorfismo sexual? E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha e marcar o sininho aí, que assim você recebe as notificações dos nossos vídeos. Então vamos lá saber um pouquinho sobre essa diferenciação entre o sexo das codornas? Pessoal, assim como vários outros seres, as codornas, elas passaram por processos de modificações, alterações, seleção causada pelo ser humano. E isso para objetivos próprios, como produção dos ovos, né, desenvolvimento aí para obtenção de carne, e aí foram várias outras as finalidades, seleção ali fenotípica das cores e tal. O ser humano, por fazer várias seleções no decorrer da história, retirou aí da natureza um ser selvagem. Então nós temos hoje uma variação de codornas que são provenientes de um gênero. Nós temos um gênero Coturnix, a qual variam várias espécies, né? E até mesmo subespécies, que é o que a gente chama de raças. E a subespécie que eu vou estar trabalhando hoje com vocês aqui, nesse processo do dimorfismo sexual, é o Coturnix, Coturnix, Coturnix. Isso mesmo, são três palavrinhas do próprio gênero, né? Porque nós vamos encontrar Coturnix, Coturnix japônica, por exemplo, que são as japonesas, aquelas de um porte um pouquinho menor. Mas essas daqui são aquelas também chamadas de selvagem ou europeia. São as originárias, né, e que a partir delas foram desenvolvidas outras raças. Nós não podemos confundir raça com outros conceitos. A variação dentro de uma espécie seria essas raças, tá ok? Que é, na verdade, na biologia que a gente chama de subespécies também. Mas no tema de hoje, pessoal, que é importante a gente saber, nós vamos falar dessa raça, então, que é a popularmente conhecida como codornas gigantes. Essas codornas têm uma variação muito grande de cores. Por meio da seleção artificial feita pelos próprios seres humanos, essa variação das cores acaba sendo possível a partir dos cruzamentos, certo? Mas o que seria esse dimorfismo sexual? Dimorfismo, pessoal, é a diferença da morfologia, da forma do sexo. No caso aqui das aves. E esse dimorfismo sexual, ele se apresenta de várias formas nas aves, e aqui nas codornas nós vamos perceber em algumas das cores, dentro dessa subespécie aqui, o dimorfismo sexual, envolvendo a própria plumagem. É comum nas aves nós percebermos a diferença entre macho e fêmea, principalmente a partir das cores, do tamanho do ser também. São características bem básicas aí do dimorfismo. Resumindo, o que seria esse dimorfismo sexual? É a possibilidade, né, a existência aí dentro de uma espécie do macho e fêmea serem diferentes. Diferentes nas suas cores, diferente no tamanho, como eu disse. Mas a gente consegue diferenciar todas as codornas gigantes a partir do dimorfismo sexual? Não. Não são todas as cores de codornas gigantes que a gente consegue ter esta facilidade, porque grande parte delas, o macho e a fêmea, são muito semelhantes. Aí eu vou mostrar exemplos disso também. Quando que a gente consegue diferenciar macho e fêmea? Olha só, profissionais... eles conseguem, às vezes, por meio de muito treinamento, claro, já diferenciar isso no primeiro dia, quando nasce. Mas não é 100% seguro esse método e tem que ser alguém completamente habilitado para fazer essa seleção. Mas isso é com todas? Não, normalmente com as japônicas, com aquelas cores mais tradicionais, né, que já apresentam esse dimorfismo, que é possível já diferenciar ali no início. Mas a partir do momento, como codornas crescem muito rápido, a partir do momento em que elas vão se desenvolvendo, ali 10º, 15º dia,
a plumagem de algumas das variações das cores, elas começam já a ficar evidentes, demonstrando sinais aí se é macho ou se é fêmea. Aí é o assunto que nós vamos mostrar aqui, que é o dimorfismo sexual. Em quais cores, então, das codornas gigantes que a gente consegue ver isso? Vamos lá? Pessoal, aqui eu estou com uma codorna, ela é bem novinha, elas vão se espernear um pouquinho aqui, mas ela é bem novinha, está com um pouco mais de 30 dias. Essa codorna é daquela tradicional, né, a europeia, codorna selvagem, né, a codorna preta. Tem várias expressões que as pessoas usam aí para classificar esta codorna aqui, mas é aquela mais comum, tá? A tradicional. Como vocês podem observar, pessoal, essa codorna aqui, por ser abundante, as pessoas elas já selecionam com mais facilidade porque é uma das codornas que apresenta o dimorfismo sexual. Ela é fácil de classificar e é a mais encontrada aí. Por ser a selvagem, essa linhagem genética, ela está em abundância, né? Mas a partir dela aqui já foram retiradas várias outras linhagens, novas cores, né? Fenótipos, que são essas características externas aqui, foram surgindo. Mas como vocês podem observar aqui, ó, ela vai se movimentar um pouquinho, essa parte do peito da codorna é o local onde que a gente consegue já diferenciar bem precocemente a ave. Essa daqui tem a plumagem do peito cheio de pintinhas, né? Então, as codornas que tem esta plumagem aqui cheio de pintinha desta variação, tá? Porque nós vamos encontrar várias outras que isso daqui não é o suficiente para classificar. Mas dessa ave aqui, da japônica, esse peitinho cheio de plumagem é o suficiente para classificar esta codorna como fêmea, mesmo que ela seja ainda uma codorna bem nova, tá? Bem jovem, a gente já consegue fazer essa identificação. Já os machos desta variação aqui, ele apresenta outra característica aqui no peito e a gente já vai conseguir diferenciar. Olha só, pessoal, agora eu estou aqui com um macho da mesma idade, nasceram aí juntos. Mas aqui você vai ver, olha só, a parte do peito dele, a plumagem é uma plumagem mais escura, um tom marrom aí mais escuro, e ele é liso, né, sem aquelas pintinhas, tá vendo? Este aqui é um macho, então essa plumagem é característica dos machos dessa variação de cores de codorna, tá ok? Que é a codorna europeia, como eu disse, a comum aí, selvagem. Tá joia? Então aqui é fácil, vocês percebem que o macho e a fêmea eles são bem diferentes. A fêmea tem várias pintinhas e o macho tem uma outra coloração, né? E aqui a plumagem bem característica, né? Com uma cor quase que única aqui, mais pro marrom. Pessoal, resolvi mostrar para vocês aqui um outro macho, olha só. Só que esse macho, ele já tem outra cor. Ele é classificado aí como platina, platinado, né? Porque o peito dele não é pro marrom, apesar que esse aqui tem uns traços, né? Mas o peito dele é mais pro branco aí. Na verdade, esse aqui foi uma mistura entre um platina e uma fêmea da comum, tá ok? Por isso que ele saiu meio misturado e tem até umas pintinhas, mas esse é um macho. E os platinas, ele tem também esse dimorfismo sexual. Olha só, aqui eu tô com outra variação de cor, um filhote da mesma idade, só que esse é um Golden Manchurian, é um mais pro amarelo, eles costumam ter essa coloração mais marrom aqui nessa parte da cabeça. E o peito, olha só, tudo de uma cor única, dimorfismo sexual também nesse daqui é possível para identificação. Uma fêmea, olha só, com uma coloração diferenciada nessa parte do peito, todo pintadinho, né? Essa é uma golden flocada, alguns usam essa expressão, tá joia? Dimorfismo sexual também. Pessoal, existem outras características, como o tamanho da ave, por exemplo, que alguns fêmeas são menores, outros são maiores, né? E são expressões que a gente utiliza, mas nem sempre é o suficiente para classificar. Aqui no caso das codornas a gente não usa muito essa expressão. Olha só, no caso dessa daqui que é uma tibetão, a outra cor, um filhote da mesma idade, tanto o macho como a fêmea, eles são muito semelhantes. Então a parte do dimorfismo aqui não é simples assim, não há aquela diferenciação, tá? Tão característica para a gente poder diferenciar. É claro que tem pessoas que têm certa habilidade no formato aqui, no tamanho, no porte, essas coisas, tem gente que consegue, mas não é muito usual
em codornas, tá ok? A não ser pessoas que têm aí uma experiência, né, e já conseguem fazer essa identificação. Outra parte, claro, que a gente consegue identificar bem é isso que vocês estão vendo aí, olha só. Começaram aqui os filhotinhos já de 30 dias a cantar. Então, essa é uma parte comportamental, né? Os machinhos, eles cantam. Tá meio escuro aqui, mas dá para vocês visualizar. Os machinhos, eles cantam, né? Enquanto as fêmeas, elas emitem sons bem diferentes. É uma parte também que possibilita essa diferenciação. Aproveitando aqui para mostrar para vocês, olha só, filhotinhos aí de 15 dias, a plumagem aqui do peito ainda está em formação, esse daqui a gente já começa a ver umas pintinhas, tá vendo? Uma plumagem mais pintadinha, tudo indica que possa ser uma fêmea esse daqui. Então a gente já começa a identificar, né? Olha só, o machinho na mesma idade, também com 15 dias, e olha a plumagem do peito ficando já marronzinha, de morfismo sexual. Pessoal, aqui eu estou com um macho adulto, já um Golden, tá? Golden Manchuria. E eu quero finalizar esse vídeo mostrando para vocês que não é somente por meio do canto, né, ou da plumagem que a gente diferencia. Quando ele atinge a sua maturidade sexual por volta do 38º dia, 40º, ali, por meio desses dias, né, de vida, a gente já começa a verificar um amadurecimento sexual e já é possível a gente vir na região da cloaca e identificar essa protuberância. Olha só, uma partezinha já inchada, que só de você encostar aqui, só de você encostar nessa região, ele já libera, né, uma espuminha que ali são os seus gametas, né? Então a gente vê essa região da cloaca, uma partezinha já inchada aqui, e é onde que ocorre o processo de fecundação, né, nas aves, por meio deste aparelho reprodutor. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Dimorfismo sexual é essa diferença, né, que a gente percebe em várias aves e na codorna algumas cores aqui dentro da subespécie que eu disse aí das gigantes. É possível identificar, né? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí, uma contribuição também, que assim a gente vai divulgando as informações, tá joia? Eu aguardo a sugestão de vocês também para próximos vídeos. Sou professor, sou biólogo, gosto muito do assunto, tenho esse criatório aqui de codornas, espero estar trocando aí ideias e informações com vocês. Valeu, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.